Olá, amigos historiantes, tudo bem? Vamos para mais uma aula sobre a história do Brasil e a aula de hoje será sobre o movimento protestante no Brasil. Esse movimento que ainda remete ao período colonial do Brasil. Mas antes de darmos continuidade nesta aula, você já é um apoiador do Historiante? Se você não for um apoiador do Historiante, vá no nosso Apoia-se. O link está na descrição desse vídeo e a partir de R$ 4 você já estará contribuindo com o portal Historiante na nossa missão de difundir conhecimento. Além disso, você terá outras vantagens, como por exemplo a participação no nosso grupo secreto no Facebook, com muito material exclusivo, e também participará do sorteio mensal de livros. Se você quiser contribuir com o portal Historiante, vá no nosso Apoia-se, o link está na descrição deste vídeo. Bem, quando falamos desse movimento protestante no Brasil, nos remetemos ao século XVI, quando os franceses eles fizeram uma investida contra o Brasil, na região onde é atualmente o Rio de Janeiro, numa tentativa de formar uma nova colônia francesa no Novo Mundo. Esses franceses que vieram para o Brasil eram os huguenotes e eram os protestantes que viviam na França, e muitos deles estavam fugindo das guerras de religião que estavam ocorrendo na Europa, principalmente na França. Contudo, essa tentativa francesa de colonização do Novo Mundo, ela fracassou e os franceses eles acabaram sendo expulsos do Brasil. Um outro momento do Brasil colônia que houve uma entrada de protestantes no Brasil foi durante as invasões holandesas que ocorreram na Bahia e depois em Pernambuco. Nesse primeiro momento, na invasão dos holandeses na Bahia, eles ficaram pouco tempo e acabaram sendo expulsos por forças portuguesas e espanholas, já que nesse momento Portugal ele fazia parte da chamada União Ibérica, que foi um período em que a coroa portuguesa ela foi comandada, ela foi governada pela coroa espanhola. E nesse momento da União Ibérica houve uma certa animosidade entre os holandeses e os portugueses, já que os espanhóis eram rivais dos holandeses e dessa forma, com Portugal sendo dominado pela Espanha, os holandeses, logicamente, se tornaram rivais também dos portugueses. E depois da ofensiva dos holandeses contra a Bahia, ocorreu uma ofensiva contra Pernambuco. E essa foi uma ofensiva muito mais prolongada, pois os holandeses eles conseguiram se estabelecer no território da capitania de Pernambuco. E durante este período em que os holandeses eles ficaram em Pernambuco, ocorreu uma tolerância religiosa muito grande. É tanto que alguns holandeses até consideravam uma tolerância religiosa muito maior do que na própria Holanda, já que católicos, protestantes, judeus, eles conviviam em harmonia nesse território ocupado pelos batavos. Contudo, depois da insurreição pernambucana, ocorreu a expulsão dos holandeses, isso ainda no século XVII, e depois da expulsão dos holandeses, houve novamente a predominância da Igreja Católica sobre os territórios. E os protestantes, eles voltaram a ter uma alcunha de invasor herege. Essa alcunha que foi apregoada pelo padre Antônio Vieira, que era uma forma de indicar que os protestantes eles iriam invadir o território colonial português e implantar uma nova colônia que fosse desmembrar o território brasileiro. E essa presença dos protestantes no território brasileiro veio a ter um novo impulso com uma transferência da corte portuguesa para o Brasil. Isso no século XIX. Com a vinda da família real para o Brasil, ocorreu a chamada abertura dos portos, que privilegiou principalmente os ingleses que tinham origem anglicana ou de outras vertentes do protestantismo. E com essa abertura dos portos para os ingleses, houve também uma entrada de protestantes no território brasileiro.
O Tratado de Navegação e Comércio declarava no seu artigo 12 que os vassalos britânicos residentes nos territórios e domínios portugueses não seriam perturbados, inquietados, perseguidos ou molestados por causa de sua religião e teriam perfeita liberdade de consciência, bem como licença para assistirem e celebrarem o serviço em honra do Todo-Poderoso Deus, quer dentro de suas casas particulares, quer nas suas particulares igrejas e capelas. Dessa forma, os ingleses eles tinham liberdade de culto dentro do território brasileiro, que nesse período da vinda da família real portuguesa para o Brasil, se formou-se o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, ou seja, todos os territórios portugueses eles estavam sujeitos a esse artigo, a este tratado. E depois da saída da família real portuguesa do Brasil e do processo de independência do Brasil, e houve uma nova imigração de protestantes para o Brasil durante o processo de abolição que ocorreu no Brasil. Se vocês se lembrarem, ocorreram várias leis que proibiam o tráfico negreiro da África para o Brasil. E daí surgiu a necessidade de uma imigração de mão de obra, principalmente mão de obra europeia para o Brasil. E entre os católicos italianos, por exemplo, haviam também os alemães protestantes, e eles vieram e formaram várias colônias que foram utilizadas para a expansão agrícola, principalmente na região sul e sudeste. E esse processo de imigração de alemães para o Brasil voltou a expandir a entrada de protestantes para o Brasil. Nesse momento, os protestantes ainda sofriam muito com as leis, com o domínio da Igreja Católica junto do Estado imperial. E os protestantes, eles muitas vezes tinham dificuldades, por exemplo, em arrumar pastores ou pessoas para pregar em suas igrejas. Mas isso ele acabou sendo modificado com o passar dos anos. Já no final do século XIX, começou a ocorrer uma entrada de religiosos e também de pastores, de pessoas que conheciam a Bíblia, que tinham conhecimento teológico para tanto pregar como também para formar novas igrejas dentro do território brasileiro. E essas missões de evangelização, principalmente europeias e dos Estados Unidos, foram muito importantes para a afirmação do movimento protestante no Brasil, principalmente apoiadas pela expansão do comércio entre os Estados Unidos e Brasil. Mas vocês vão pensar, por que a expansão do comércio auxiliou na expansão protestante? Isso porque muitos pastores, muitos estudiosos da Bíblia aproveitavam a entrada de navios que faziam comércio, por exemplo, com os Estados Unidos, para virem também para o Brasil. E isso ajudou muito nessa entrada desses religiosos que acabaram fundando várias igrejas no Brasil. E devemos lembrar também que nesse período os Estados Unidos eles estavam já imbuídos do chamado Destino Manifesto, que era uma ideia de que os norte-americanos eles seriam os responsáveis por expandir uma democracia e o protestantismo para todo o mundo. E dessa forma o Brasil também estaria destinado a estar dentro dessa alçada do Destino Manifesto imbuído na população norte-americana. E no século XIX, essa expansão, tanto que ocorreu no início com a vinda da família real para o Brasil, com a imigração de mão de obra para o Brasil e também com essa expansão comercial que auxiliou na entrada de religiosos para o Brasil, ocorreu a inauguração de vários templos e várias igrejas. E nós citamos aqui, por exemplo, em 1858, ocorreu a fundação da Igreja Evangélica Fluminense, que era uma igreja congregacional. Em 1862, ocorreu a fundação da Igreja Presbiteriana de São Paulo. E em 1866, ocorreu a fundação da Igreja Metodista de São Paulo. Tudo isso apenas no século XIX.
para vocês compreenderem que esse século XIX ele foi muito importante para a expansão do movimento protestante no Brasil. Mas mesmo com essa expansão, ainda havia esse choque religioso que os protestantes tinham ao chegarem no Brasil, haja vista que o Estado brasileiro, o governo imperial, era muito ligado à Igreja Católica. E isso só veio a ter uma quebra, uma cisão com a República. E com a proclamação da República, houve a divisão da Igreja e do Estado, ou seja, eram particularidades em separados. E dessa forma, a Igreja Católica ela não iria mais utilizar o Estado para inibir o expansionismo dos protestantes no Brasil. Bem, espero que vocês tenham curtido essa aula sobre o movimento protestante no Brasil. Se vocês curtiram essa aula, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, sigam aqui a TV Historiante, que tem sempre novidades muito interessantes no nosso canal. Não deixem de seguir o Historiante nas nossas redes sociais e também não deixem de acompanhar o Historiante na nossa família de podcasts, no podcast Historiante, no podcast Arretadas e no podcast Correspondente de Guerras. E tem também outras formas de você estudar através do portal Historiante. Nós temos o nosso site e temos também o nosso aplicativo que você pode baixar em sua Play Store para sistema operacional Android. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco e bons estudos!